Bom dia, um feliz dia. Hoje é dia 5, sábado. Que você tenha um sábado feliz aí. Nós começamos aí uma nova lição, né? Esse trimestre aí. Estamos estudando sobre alusões, imagens, símbolos e como estudar a profecia bíblica contida aí na palavra de Deus, né? E essa semana nós vamos começar, né? A lição, é a segunda lição desse trimestre, fala o fundamento de Gênesis, é isso? E o verso memorizado está lá em João 1, capítulo 1, verso 29, que diz: No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então aqui ele identifica o Jesus, que é o Cordeiro de Deus, né? E que veio para tirar o pecado do mundo. Mas para isso é necessário o quê? Para que ele tire esse pecado do mundo, de cada um de nós, de mim, de você e de cada um de nós. É necessário que a gente aceitemos esse Cordeiro em nossa vida. Aceitemos Jesus, aceitemos o sacrifício que ele fez na cruz do Calvário, derramou o seu sangue para a remissão dos nossos pecados, né? Para que você tivesse a esperança, né, de salvação e vida eterna em Cristo Jesus, né? Deus doou o seu Filho, né? Ele entregou o seu Filho para que ele pudesse morrer por mim e por você e derramasse seu sangue para a remissão, né, de nossos pecados, né? Mas isso só vai acontecer quando você escolher, né, aceitar a graça de Cristo na sua vida, não é isso? Aceitar Cristo na sua vida, né? Deixar que Ele tome conta da sua vida, né? Porque Ele veio com esse propósito de salvar a humanidade, né? Por isso Ele deu a sua vida por mim, por você e por toda a humanidade, para que haja esperança para você, para mim, para toda a humanidade, de salvação e vida eterna em Cristo Jesus. Eis o Cordeiro de Deus, próprio Jesus, né? Veio fazer isso por mim, por você e por toda a humanidade, né? Bom, um dos principais problemas aí, com muitas interpretações atuais aí das profecias do Apocalipse, é que elas falham em compreender como o Apocalipse utiliza aí o Antigo Testamento, né? É importante saber que muitos textos, né, que vamos utilizar e que para estudar e meditar, principalmente nas profecias lá de Apocalipse, eles estão contidos no Antigo Testamento. E embora seja importantíssimo, né, pesquisarmos toda a palavra de Deus, como nós falamos, é necessário que quando você for estudar determinado tema, né, é necessário que você recorra a toda a palavra de Deus para esgotar sobre aquele assunto, como nós falamos na semana passada. É importante que você tenha isso em mente, né, e saber que muitas coisas, né, que estudamos nas profecias do Apocalipse, nas revelações, né, que são colocadas ali pelo anjo a João, elas estão contidas no Antigo Testamento, né? Então é importante pesquisarmos sim toda a Bíblia em busca de passagens que se relacionam aí com o texto de Apocalipse, né? Algumas passagens específicas, né, nos ajudam a compreender este livro de forma mais eficaz, né? E isso é particularmente verdadeiro em relação ao livro de Gênesis, né, que revela aí como o nosso mundo, né, chegou ao caos do pecado, né? E nós sabemos aí que os nossos primeiros pais, Adão e Eva, né, Deus havia dado ali uma ordem para eles, né, para que eles pudessem cuidar ali do jardim, do Éden, né? Eles podiam comer de todas as árvores que existiam ali, os frutos de todas as árvores que existiam ali no jardim do Éden, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, eles não poderiam comer daquele fruto, nem tocá-lo, né? E nós conhecemos a história relatada em Gênesis. Infelizmente eles acabaram, né, comendo daquele fruto e o pecado entrou neste mundo, e hoje nós vivemos aí num grande conflito entre o bem e o mal, né? De um lado o inimigo, né, Satanás, querendo, né, te destruir, te matar, para que você
se desvie do caminho do Senhor e perca a sua salvação e a vida eterna em Cristo Jesus. Do outro lado, né, nós temos aí Jesus e seus anjos, né? Houve uma peleja lá no céu, nós sabemos disso, né? O Apocalipse vem falando sobre isso. Miguel e seus anjos batalharam contra Satanás, né? E uma terça parte dos anjos que foram ludibriados aí por Satanás. Essa batalha aconteceu, Satanás foi juntamente com seus anjos diabólicos, né? Foram expulsos do céu. E hoje eles se encontram aqui na terra para infernizar a sua vida, a minha vida, para que perdemos a salvação, né, em Cristo Jesus e a vida eterna em Cristo Jesus. É isso. E aí, nossos primeiros pais pecaram, o pecado entrou. E aí, Deus envia, né, Jesus, seu único filho, para morrer em prol da minha salvação, da sua salvação, da salvação de toda a humanidade. Mas é necessário que você o quê? Aceite Jesus na sua vida, aceite a sua graça, aceite esse Cordeiro que veio dar a sua vida por mim e por você, para que haja salvação e vida eterna em Cristo Jesus. Então essa batalha existe, é real, né? Cristo, de um lado, junto com seus anjos, como nós falamos, e Satanás, junto com seus anjos diabólicos. Ele quer, Satanás, como nós falamos, e os seus anjos querem destruir você. E Jesus, com seus anjos, querem te salvar. É isso. Mas para isso é necessário que você escute a voz do Espírito Santo falando contigo, para que você fique do lado de Jesus e de seus anjos, não é isso? Bom, nessa semana aí agora, nós vamos estar estudando um dos grandes conceitos que estão no centro da mensagem do Apocalipse, não é isso? Vamos selecionar apenas alguns para ilustrar a importante verdade de compreender os fundamentos aí do Antigo Testamento. Por trás do Apocalipse, nos permite ver vários detalhes do texto bíblico. Cada um desses detalhes traz lições valiosas e importantes sobre a natureza da humanidade de Deus e do grande conflito, como nós falamos aqui, né? Da batalha que existe entre o bem e o mal, entre Satanás e seus anjos, e entre Jesus e seus anjos. Há uma batalha, né? E essa batalha hoje acontece aqui, ó, na nossa mente, né? Jesus quer te salvar, né? E seus anjos estão lutando pela tua salvação, né? Do outro lado, o inimigo, Satanás e seus inimigos, eles querem te destruir, é isso? Esse é o conflito que nós vivemos, né? Teve lá no céu e agora estamos vivendo aqui na terra, né? Esse conflito que acontece no universo e, portanto, acontece também em nossa vida hoje. Que você e eu possamos entregar verdadeiramente a nossa vida a Cristo, aceitar a sua graça, né, na nossa vida e deixar que Ele nos transforme, para que o galardão da vida eterna, da salvação em Cristo Jesus, né, possamos alcançar. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, você e sua família, que você tenha um sábado feliz, né, na companhia do Senhor, que você medite, que você estude a palavra de Deus, né, porque só ela pode trazer esperança e salvação, né, porque dela tem a revelação. Cristo deu para que você e eu, né, pudéssemos entender e compreender e aceitar Ele na nossa vida. Amém? Deus te abençoe. Que você tenha um sábado feliz, você e sua família. É meu desejo, minha oração. Amém.